Quer saber tudo sobre o futebol sul-americano? Então aumenta o volume e fique antenado no programa E Mais Aguante. Toda quarta-feira, aqui na sua web rádio Esportes Mais. Sejam todos bem-vindos a mais um programa É Mais Aguante. Esse já é nosso quarto programa, nossa quarta edição. E vamos que vamos. O programa hoje está repleto de novidades para você. Vamos trazer para você pela primeira vez a B Nacional, o Campeonato Chileno e também vamos falar um pouquinho de Sul-Americano. Então, já que o programa está cheio de novidades, vamos começar com uma delas. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Chileno com o Enzo. Olá Paulo, olá a todos do É Mais Aguante. Estou chegando para falar sobre o Campeonato Chileno, que tivemos rodada na sexta-feira, dia 2. O Palestino empatou em 1-1 com o Audax. Também na sexta, dia 2, o Everton venceu o São Luís por 2-1. E no sábado, o Colo-Colo venceu o Huachipato por 2-1. Também no sábado, a União Espanhola perdeu em casa para a Universidade Concepción, aquele mesmo que enfrentou o Vasco, por 3-2. No domingo, tivemos Deportes Iquique perdendo para a Universidade Católica por 1-0. Universidade do Chile, adversário do Vasco, venceu o Antofagasta por 2-0. E ontem, na segunda-feira, tivemos o União La Calera empatando em 0-0 com o Clube Provincial e o Ings venceu o Temuco por 2-0. A próxima rodada só terá início no dia 16/3, daqui a mais ou menos uma semana, podemos dizer assim. O Temuco recebe o Palestino dia 16 às 20 horas. O Everton, no dia 17, em um sábado, recebe a Universidade do Chile, meio-dia. O São Luís, dia 17, recebe Deportes Iquique, às 18 horas. No dia 17, também do 3, às 8h30, o Clube Provincial recebe o Audax Italiano. Domingo, aí dia 18/3, meio-dia, a Universidade Concepción recebe o Colo-Colo. O Antofagasta, também no domingo, 18/3, às 6 horas, recebe o Ings. A Universidade Católica, domingo, também no dia 18/3, às 8h30, recebe a União Espanhola. E o Huachipato, no dia de segunda-feira, 19/3, recebe o União La Calera às 20 horas. Esse é o Enzo Matheus com vocês, trazendo mais uma vez novidades sobre os campeonatos da América do Sul. Vamos continuar nesse giro pelo nosso continente, agora com vocês, José Nunes, falando um pouco sobre o campeonato colombiano. Olá, ouvintes da Rádio Aguante Mais. Aqui é José Nunes e eu vou falar sobre o Campeonato Colombiano, que essa semana teve a sua 7ª rodada. Na sexta-feira, Boyacá Chicó empatou de 2-2 com Once Caldas. No sábado, Envigado e Leones empataram em 1-1, Jaguares e Patriotas em 0-0. O Alianza Petrolera perdeu em casa para o Atlético Nacional de 2-1, enquanto o Huila venceu por 3-1 em casa a La Equidad. O Deportivo Cali goleou o Rio Negro Águilas por 4-0. No domingo, o clássico entre o segundo e o terceiro maior campeão da Colômbia, melhor para o Milionários, que venceu o América de Cali por 3-1. Independiente de Medellín perdeu de 2-1 para o Júnior de Barranquilla. Deportivo Pasto empatou em 1-1 com o Tolima. Atlético Bucaramanga venceu de 1-0 Santa Fé. A classificação para as quartas de finais está nesse momento com Once Caldas e Atlético Nacional empatados com 13 pontos, o Independiente de Medellín com 12 pontos, o Huila com 11, Deportivo Cali e Patriotas com 10, La Equidad e Júnior com 9 pontos. Essa semana, apenas o América de Cali jogará em um torneio intercontinental pela Taça Sul-Americana, que será na quinta-feira às 21h45. Na partida de ida, o América de Cali venceu por 1-0 na Argentina. Aqui é José Nunes e fala pelo Aguante é Mais. Muito obrigado pela sua participação, Nunes. A Liga Águila, mais uma vez, com alguns resultados surpreendentes, né? Como vocês puderam ver aí. E agora vamos um pouquinho mais para o sul do continente. Vamos para o Uruguai com Nicolás Bianchi.
Olá, ouvintes do É Mais Aguante. Falamos a respeito do Campeonato Uruguaio, Campeonato Apertura, que está na 5ª rodada dessa edição 2018 e tem novos líderes. Peñarol e Danúbio assumiram a liderança aproveitando a derrota do Nacional. O Nacional visitou o Progresso, que mandou seu jogo no estádio do Beja Vista, o estádio José Nassassi, e venceu o Nacional por 2-1. Com isso, a equipe tricolor perdeu a sua primeira partida no campeonato e de quebra perdeu a liderança ainda para o Peñarol e para o Danúbio. Danúbio que venceu fora de casa o Wanderers por 1-0 e o Peñarol que ganhou os pontos da disputa contra o Tanque Sisley, time que foi excluída do campeonato por não conseguir pagar as suas dívidas no ano anterior e por isso todas as equipes que o enfrentam ganham os 3 pontos em disputa. Com isso, agora o Peñarol lidera com 13, empatado com o Danúbio, seguidos pelo Nacional com 12, Progresso e Defensor com 10 pontos cada um. Defensor que venceu mais uma jogando em casa, derrotou o Fênix por 3-2. Liverpool e Boston River têm 8 pontos, seguidos por Fênix e Wanderers com 7, Atenas com 6, River Plate e Cerro com 5, Racing com 4 e as duas equipes que ainda não venceram no campeonato, Torque com 2 pontos e Rampla Juniors com 1 ponto. O Torque pela segunda semana seguida abriu 2 gols de vantagem, mas tomou o empate no final. Dessa vez foi no estádio Saroldi contra o River Plate. Na próxima rodada um grande jogo. Nacional e Defensor se enfrentam no domingo à noite no estádio Gran Parque Central. No sábado à noite. Sábado, 19h30, Gran Parque Central receberá Nacional e Defensor Sporting. Já o Peñarol, que jogaria no domingo, também teve sua partida adiantada para o sábado. Peñarol que na próxima semana viajará à Bolívia pela disputa da Copa Libertadores, então sua partida contra o Boston River será no sábado, 4h30 da tarde, no estádio Campeão del Siglo. Progresso receberá o Cerro, Atenas ganhará os pontos em disputa contra o Tanque Sisley, Rampla Juniors tentará sua primeira vitória contra o River Plate, Danúbio receberá o Liverpool, Torque receberá o Wanderers e o Fênix jogará na sua casa contra o Racing. Com as informações do Campeonato Uruguaio, Nicolás Bianchi para o Mais Aguante. Muito obrigado por mais uma participação, Nico. Desde o primeiro programa você com a gente aqui, sempre nos informando sobre futebol charrúa. Agora vamos cruzar o Rio de la Plata e falar um pouquinho do futebol argentino. Nesse fim de semana tivemos a 18ª rodada. O Arsenal de Sarandi na sexta-feira venceu o Lanús. O Arsenal de Sarandi é o lanterna do campeonato, hein? E conseguiu vencer o Lanús. O Lanús agora ocupa a 22ª colocação. Belgrano e Patronato. Belgrano que vinha bem, mas teve alguns deslizes nas últimas rodadas. Empatou com o Patronato em Córdoba. Em Santa Fé tivemos Colón contra o Huracán e também houve um empate em um jogo um tanto polêmico quando o Huracán fez no Gigante del Arroyito com mais um grande recebimento de sua torcida e o resultado foi um 2-1 para os Tombinos de Mendoza. Também o último jogo do sábado foi Temperley contra o Gimnasia de La Plata, outro empate 1-1 em Temperley. Já no domingo tivemos Atlético Tucumán contra a Defensa e Justiça. E a equipe tucumana sofreu um revés dentro de seus domínios para o Defensa. 1-0 para o Defensa, que vem cada dia subindo mais na tabela. Agora se encontra com 28 pontos, a apenas 3 da zona de classificação para a Copa Libertadores, que tem o Racing em quinto com 31 pontos. Chacarita no Monumental de Núñez empatou em 1-1. Chacarita, que é o 26º colocado do Campeonato Argentino. O River é o 21º, um time milionário, como diz o próprio apelido
que recebe a equipe de Núñez. Para fechar o sábado, o Racing recebeu o Vélez Sarsfield e o resultado foi uma vitória por 2-1 em um jogo muito polêmico enquanto a arbitragem. Na segunda-feira tivemos jogos de 3 grandes clubes do futebol argentino. O Estudiantes recebeu o Olimpo no Estádio Único de La Plata e saiu com a vitória com placar mínimo, 1-0 para os Pinchas. O San Martín de San Juan recebeu o poderoso Independiente em seus domínios e o placar não foi nada agradável para a equipe da casa, um 4-0 para a equipe de Ariel Holland, que não tomou conhecimento do verde e negro durante a partida. O líder Boca Juniors foi até La Paternal, em Buenos Aires, para enfrentar o Argentinos Juniors. O resultado foi um 2-0 para o Bicho, que deixou o Boca um pouquinho mais perto do Tacheres, mas ainda com uma ampla vantagem de 8 pontos ganhos. E o Argentinos, que vem fazendo uma boa campanha após subir da segunda divisão, a B Nacional, que daqui a pouco vamos falar um pouquinho também com o Thiago Lima, vai trazer para vocês as novidades da B Nacional. No próximo fim de semana vamos ter bons jogos, a começar na sexta-feira com Gimnasia e Banfield, às 19 horas. O Godoy Cruz recebe o Arsenal de Sarandi, também às 19, com alguns desfalques em seu time, por isso vão entrar alguns jogadores da base. O Tacheres, que é o vice-líder, recebe o Atlético Tucumã para fechar sexta-feira, às 9h15 da noite. Já no sábado, o Chacarita, que subiu recentemente e não vem com uma boa campanha, é o último colocado na tabela de promeios, recebe o Racing Club em San Martín. O Olimpo recebe o Colón de Santa Fé em Bahia Blanca. O líder Boca Juniors recebe o Tigre. E para fechar o sábado temos Patronato e River Plate. Patronato que está na frente do River em 15º. Já no domingo teremos Huracán e San Lorenzo, um grande clássico para você. Huracán de Parque Patrício, San Lorenzo originalmente de Boedo, agora com o estádio no gasômetro, fazem o clássico aí com o mando de campo do Huracán. Essa aí você não pode perder, hein? Além disso, vamos ter Lanús e Estudiantes, outro grande jogo. São duas belas equipes, apesar da péssima mudada. Na segunda-feira vamos ter Defensa e Justiça contra Belgrano, União de Santa Fé contra Temperley e para fechar a rodada, Newell's Old Boys e San Martín de San Juan. Vamos agora para a tabela do Campeonato Argentino sem parar. Vamos falar agora o G5. O Boca Juniors é o líder com 43. Em segundo lugar vem o Tacheres com 35 pontos. Em terceiro lugar, empatados Independente e San Lorenzo, ambos com 32 pontos, 10 saldos de gols e 9 vitórias. E também os dois têm um jogo a menos que os demais clubes, o jogo entre os dois, para tirar esse desempate. Esse jogo era para ter acontecido antes da primeira final da Recopa, mas houve um pedido de adiamento pelo Independente por causa daquela final. O Racing fecha o G5 com 31 pontos, os mesmos do Godoy Cruz, que é o sexto, e um a mais que o Estudiantes, que é o sétimo. Agora vamos para a parte de baixo da tabela. Os 4 últimos são Newell's Old Boys com 14 pontos, Chacarita com 13 pontos, Olimpo com 12 pontos e Arsenal de Sarandi com 11 pontos. Mas como vocês já sabem, para o rebaixamento essa tabela não nos interessa tanto. O que nos interessa é a tabela de promeios, que tem em 25º o Olimpo com 1.053, o Temperley com 1.042, o Arsenal de Sarandi, que tem
0.978 e o último colocado na tabela de promessas é o Chacarita Juniors com 0.722. E como estamos na Argentina, vamos falar de B Nacional? O Thiago Lima traz para vocês pela primeira vez no É Mais Aguante, aqui na sua web rádio Esportes Mais, a B Nacional, um campeonato tão emocionante que é a segunda divisão da Argentina. Fala aí, Thiago. Fala aí, galerinha ligada no Aguante é Mais, eu sou Thiago Lima e vou falar um pouco sobre a B Nacional. Chicago em casa, na Cidadela por 2-1 e assumiu a terceira colocação com 26 pontos aí. O Almagro também venceu sua partida, venceu o Santa Marina
rebaixamento é jogão. O Quilmes recebe o Independiente Rivadavia, ou seja, é confronto direto lá na zona de rebaixamento. E o Riestra recebe a Sensação. Você entende de futebol argentino, de todas as divisões que você quiser saber, chama o Thiago que ele te explica sobre o futebol argentino, ele tá sempre ligado aí. Agora vamos para um assunto que interessa a todos. Na semana passada fizemos a prévia dos jogos de quarta e quinta, mas como os nossos programas são semanais, ainda não fizemos a repercussão dos jogos. E para vocês, trouxemos um cara que entende muito de futebol sul-americano, que é o Ailton Soares, que vai trazer para vocês os jogos da Libertadores de quarta e quinta passada. Paulinho, meu amigo, meu grande mito. Vamos começar falando aí da rodada de estreia, né? Da quarta-feira. Num duelo aí que envolvia 7 Libertadores no Gran Parque Central em Montevideo, o Nacional e Estudiantes não saem do 0-0. Me parece que não foi uma partida tão legal de se ver. Já o tradicional Bolívar, do técnico brasileiro Vinícius Eutrópio e do espanhol Calderón, foi ao Equador enfrentar um dos caçulas da Libertadores, o Delfim. Também passaram de empate, ficou no 1-1 e eu creio que os bolivianos ficou de bom tamanho. Já o jogo mais aguardado da rodada de estreia era o que envolvia 2 gigantes do continente. O Flamengo, time conhecidamente de mais torcido no Brasil, e o River Plate, conhecido por seus torcedores como El Más Grande del Mundo, que eu sinceramente não duvido que seja não. O jogo não foi muito bom tecnicamente, porém teve 4 gols, né? Porém também o que eu acho que contribuiu para o nível técnico baixo foi as arquibancadas vazias. O Flamengo cumpriu uma punição, né? E aí acabou que não pôde ter seus torcedores lá no Engenhão. O primeiro tempo foi um jogo bem sem graça mesmo, muito aquém da altura da grandiosidade de 2 campeões da América. Mas já no segundo tempo já deu uma melhorada. Henrique Dourado abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo. E 1 minuto depois, Rodrigo Moura, um grande ídolo da torcida do River, empatou o jogo. Aí o jogo seguiu aos 21, o Everton colocou o Flamengo novamente na frente do placar. E aí o jogo se desenhava uma vitória do Flamengo. O River também não vem passando um bom momento aí na Superliga. Era mais ou menos esperar que ia ser uma vitória dos rubro-negros. Porém, aos 41, 42 do segundo tempo, o uruguaio Camilo Majada acertou um chute bem difícil. Eu creio que tão cedo ele não vai acertar outro desse. Bem no cantinho, não teve nenhuma chance pro goleiro Diego Alves.
empatou o jogo e a maioria da Argentina comemorou esse gol. Outro jogo bastante aguardado aí, ainda na quarta-feira, entre dois grandes times também do continente, foi entre o Corinthians, campeão brasileiro, e o Milionários da Colômbia, que também é o campeão colombiano. O jogo foi um 0-0 e eu creio que pro Corinthians vai ter um bom resultado, porque jogando em Bogotá contra o Milionários, com a torcida apaixonada que eles têm, não é fácil. E eu creio que a turma do Parque São Jorge saiu mais feliz desse jogo, com 0-0. Aí, Paulo, a gente já vai para a quinta-feira, que eu diria que foi um tanto surpreendente. O Santos, tricampeão da América, foi ao Peru e acabou que foi derrotado pelo Real Garcilaso por 2-0, e eu creio que os jogadores, a diretoria santista e os torcedores também não esperavam por esse resultado, por se tratar de um time sem nenhuma expressão continental. E Paulo, agora já vem a parte que acho que você não vai gostar, né? Nosso querido Independiente, o rei de copas, todo poderoso, o maior campeão da América de todos os tempos até o momento, né? Voltando a disputar a Libertadores, foi a Venezuela e simplesmente sucumbiu diante do Deportivo Lara, que é uma equipe que não tem nenhuma expressão também continental. Eu creio que essa rodada para você, Paulo, não deve ter sido das melhores, né? Começando terça-feira em Avejaneira e terminando na quinta na Venezuela. Mas vamos ver, quem sabe na próxima você fica mais feliz. Brincadeira, amigo. Vamos agora falar do Boca. O Boca viajou até a Alianza, né? Até Lima, quer dizer, essa parte você apaga. O Boca foi até o Peru, em Lima, enfrentar aquele que é por mim é o maior clube daquele país, o Alianza Lima. E só que o Boca não levou aquele que tem sido seu maior reforço na Superliga, que é o homem do apito. E aí o que acontece? Não sai do 0-0, entendeu? Mas assim, eu creio que o Boca vem para fazer uma grande Libertadores. Eu creio que o time deles é bom. O time do Boca, eles souberam se reforçar bem, com o reforço do Tevez, trouxeram o Ávila. Então eu creio que vai ser um time que vai dar trabalho. Porém, eu creio que em alguma parte da competição vai acontecer igual foi na Sul-Americana de 2014 ou na Libertadores de 2015. O Boca vai achar o River vai eliminar o Boca. Finalizando, Paulo, a gente vai falar do Palmeiras, grande Palmeiras, que foi o time que honrou o manto brasileiro, né? Foi a Colômbia e também, assim como o Corinthians, né? Só que o Palmeiras foi a Barranquilla e lá ele goleou o Júnior do artilheiro tão temido Théo Gutierrez. Destaque aí vai pro Bruno Henrique, que fez 2 gols dos 3-0. Esse Ailton tá muito zoeiro, hein? Zoando o rei de copas, mas de fato foi um resultado não esperado contra o Deportivo Lara. Acho que o Independente entrou de salto alto. Muito obrigado, Ailton, por sua participação, sua primeira de muitas no É Mais Aguante. Agora vamos com o Samuel, que vai trazer um pouco da Sul-Americana para vocês. Diz aí, Samuel Bonicontro.
Um grande abraço para a galera que acompanha o site Esportes Mais. Pois é, neste meio de semana os uruguaios entram em campo para disputar os jogos de volta da Copa Sul-Americana. Hoje à noite, o Cerro recebe o Sport Rosário do Peru. No primeiro jogo, empate por 0-0. Foi a estreia das duas equipes na Copa Sul-Americana. O Cerro tem a vantagem de jogar em casa, mas tem que tomar muito cuidado porque empate com gols classifica a equipe peruana. Amanhã, quinta-feira, o Rampla Juniors recebe o Cajamarca, também do Peru. No primeiro confronto, 2-0 para os peruanos. Rampla e Cerro não fazem uma boa campanha no início do campeonato uruguaio e buscam a recuperação na temporada através da Copa Sul-Americana. Samuel Bonicontro para o site Esportes Mais. Tô achando que com essa sua voz de narrador e com essa sua dicção você vai acabar roubando meu papel aqui no programa. Tô brincando, Samuel. Então dessa forma chegamos ao final de mais um Mais Aguante. Essa foi a nossa 4ª edição. Então se lembre, toda quarta-feira às 6 horas da tarde nós vamos estar aqui com vocês, presente na sua web rádio Esportes Mais, falando de futebol sul-americano da melhor maneira possível. Qualquer críticas são aceitas e agora temos um novo portal para que você possa efetivá-las. Nós agora estamos com o Twitter só do nosso programa, que é o @mais, escrito mais mesmo, MAIS, mais aguante, lá no Twitter. Segue lá, deixe seu comentário, deixe sua crítica, deixe seu elogio, também é importante para nós. Além do Twitter, temos a nossa página no Facebook, que é o Sul-Americano é Mais, e temos a página do site, que é Esportes Mais. Já estamos com mais de 40 mil curtidas nessa página. Esportes Mais cada dia crescendo. Então, vou me despedir de vocês. Eu sou Paulo Viana. Eu contei com a ajuda para a realização desse programa do Enzo Matheus, do José Nunes, do Nicolas Viante, do Ailton Soares, do Thiago Lima e também do Samuel Bonicontro. Espero vocês na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 6 horas. Lembrando que se vocês estiverem ouvindo a edição de 6 horas, esse programa vai se repetir mais 2 vezes no dia de hoje. Depois, se você perdeu as 2 edições ou pegou só uma parte, vamos disponibilizar lá no YouTube para vocês, tá? YouTube do site Esportes Mais. Segue lá também, se inscreva no canal. Um abraço a todos, um ótimo resto de semana, um ótimo final de semana. E semana que vem temos Libertadores, então você já sabe, na quarta-feira fica ligado com a gente.